das perguntas mais feitas sobre a saga Crepúsculo desde que os livros, os filmes foram lançados. Como a Bella consegue engravidar em Amanhecer? Como esses híbridos conseguem ser gerados? Como outros igual a Renesmee existem? É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Já vou começar falando sobre esse tema, dizendo que a autora não deu uma resposta definitiva para isso. Ela não chegou e falou assim, olha, foi isso aqui que aconteceu exatamente, isso, cientificamente. E a gente também tem que levar em consideração que esse aqui é um livro de fantasia. Por mais que a autora, em vários momentos, use alguns conceitos científicos, alguns conceitos religiosos também, é um livro de fantasia. Então, gente, vampiros lá podem ter filhos? Em alguns livros podem, em outros livros não, como a saga Crepúsculo, enfim, cada livro funciona de uma forma. Então, o que eu vou explicar aqui nesse vídeo é com base na minha leitura de todos os livros da saga. Eu tenho mais de 20 livros sobre a saga Crepúsculo, sejam repetições de Crepúsculo em outras línguas, ou também livros extras, livros explicando conceitos da saga. Tem muito conteúdo sobre isso, mas eu vou falar sobre a minha opinião, mas também sobre opiniões de outras pessoas que gostam da saga Crepúsculo, outros crepusculetes, que tentaram dar uma luz para esse assunto, porque realmente, gente, desperta muito curiosidade. Porque eu acho que uma das coisas que mais abala nesse tema é que a Rosalie é uma das personagens vampiras que realmente quer ter filhos. Ela realmente quer ter filhos próprios. E ela não poder ter isso, e a Bella poder ter, e outros vampiros poderem ter de formas aleatórias, causa um pouco assim de impacto, porque a gente queria que a Rosalie tivesse um filho também. Mas como que essa questão funciona no universo da saga Crepúsculo? Então vamos voltar lá no comecinho de como os vampiros são transformados e todas essas coisas pra gente chegar no momento da reprodução. Os vampiros são transformados a partir de um veneno que é produzido dentro do corpo desses vampiros. A gente tem a ideia de que os vampiros são mortos-vivos, mas nesse universo não é exatamente assim, porque eles não estão mortos. É como se eles tivessem sido transformados em outra espécie, uma espécie mais forte, uma espécie mais resistente, uma espécie que é congelada, digamos assim. Congelada porque os vampiros não envelhecem exatamente nesse universo. Por mais que em Amanhecer a gente tenha visto um relato da Bella que viu alguns vampiros mais antigos e disse que eles tinham uma aparência diferente, que você dava pra saber que eles não eram vampiros novos, mas não era assim um envelhecer, era apenas uma aparência diferente, como se eles tivessem vindo de outro tempo. Os vampiros não envelhecem, o cabelo deles não cresce, as unhas não crescem, eles ficam completamente congelados no período em que eles foram transformados. Por isso, é estritamente proibido criar crianças vampiros, gente, porque eles não conseguem amadurecer, eles não conseguem evoluir. Então, por exemplo, se ele for transformado com 5 anos de idade, ele vai ter a mentalidade de uma criança de 5 anos de idade, porque o cérebro vai ficar parado naquela forma. Por exemplo, o Edward ele foi transformado com 17. Ele já não era mais criança, no entanto, ele ainda tinha alguns comportamentos muito adolescentes. Por mais que ele já tenha passado por muita coisa, o cara já tinha 100 anos, gente. Ele já tinha visto muita coisa na vida dele, ele já era um pouco mais maduro em algumas coisas que ele falava, mas mesmo assim a gente via que ele tinha um comportamento sim de adolescente, principalmente em relação ao romance que ele tinha com a Bella e com algumas reações que ele tinha com a mãe dele, por exemplo, a mãe adotiva dele, a Esme. Então os vampiros, eles não se reproduzem entre si porque eles estão mortos, eles não se reproduzem entre si porque além deles terem aquele mecanismo de veneno, eles estão congelados no tempo em que eles foram transformados. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas o cabelo da Alice, ele é cortado todo falhado, todo repicado, e é porque ela estava em um hospital psiquiátrico quando foi transformada em vampira. Então o cabelo dela ficou cortado daquele jeito muito louco, porque era o jeito que tinham cortado o cabelo dela na época. Então, gente, é por esses motivos que a Rose ele não pode ter um filho com o Emmett ou um filho com qualquer outro vampiro, porque ela está congelada. E nós mulheres, a gente sabe que a gente tem um ciclo menstrual, que a gente precisa, enfim, tem os nossos óvulos, então esse ciclo precisa acontecer para ter um nascimento de um bebê. Sem esse processo funcionando, gente, não tem como gerar uma vida. Mas então por que, teoricamente, os vampiros homens conseguiriam se reproduzir com mulheres humanas? Porque as mulheres humanas, elas conseguem se reproduzir, né? As mulheres que têm útero, as mulheres que, enfim, não tem nenhum problema de infertilidade, elas conseguem gerar o bebê, porque tá lá com o ciclo menstrual certinho, tá acontecendo todas as coisinhas que tem que acontecer, levando em consideração todos esses detalhes. Então como que um vampiro consegue gerar um bebê nela? Inclusive, gente, embutindo uma crítica social aqui nesse vídeo, eu acho que os homens
deveriam ter uma educação sexual mais intensiva para explicar para eles essa questão. Porque, gente, as mulheres só podem engravidar uma vez a cada 9 meses. Já um homem, quantas mulheres ele pode engravidar por dia se ele resolvesse sair com um monte de gente? Então eu acho que seria muito mais saudável, assim, pra saúde pública e tudo mais, que os homens tivessem uma educação sexual, eles tivessem esse entendimento que eles têm que se prevenir, eles têm que se cuidar mais, porque as mulheres, gente, elas podem gerar um filho a cada 9 meses, 2, enfim, depende da gravidez, às vezes tem gêmeos, né? Mas elas só podem ter uma gravidez a cada 9 meses. Já os homens, gente, eles podem ter várias mulheres grávidas ao mesmo tempo. Voltando para Crepúsculo, mas o que isso significa para a saga? O que isso significa para os homens vampiros? Levando em consideração que a época que o Edward nasceu, as coisas eram super fechadas, ele também vem de uma criação religiosa, além do que é relatado várias vezes durante a saga, inclusive em Sol da Meia-Noite, que é um livro novo, né, que foi lançado, que o Edward nunca tinha tido nenhum interesse romântico em nada, porque quando ele era humano e quando ele tava nessa época, ele tava muito focado na guerra que tava acontecendo, e logo depois ele ficou doente, aí virou vampiro com 17 anos. Ele nunca teve interesse romântico, ele nunca se relacionou com ninguém. Então a gente leva em consideração que, assim, ele não era praticante de atos sexuais, nem nada assim. Além disso, espermatozoides masculinos, claro, de homens saudáveis, de homens que não têm nenhuma questão de fertilidade, eles podem reproduzir até com uma idade mais avançada. Então vamos aplicar isso aqui agora, nesse universo da saga Crepúsculo, com essa dinâmica aqui biológica que a gente está criando. Então, homens vampiros conseguem engravidar mulheres humanas, claro, em uma porcentagem baixa, porque, vamos supor, existem muitos vampiros mau caráter. Eles podem ter abusado de mulheres, etc. A gente não vê um monte de híbrido andando por aí muito louco na saga Crepúsculo, né? Comentado isso porque poderia ser alvo de algum comentário. Mas não, a gente vê um grupo específico lá, uns irmãos que tem lá o mesmo pai, que um vampiro específico que foi lá e se relacionou com algumas mulheres para poder ter filhos híbridos, ele pensou nisso, e também Cabela e o Edward, que, tipo assim, aconteceu, então é algo raro, não é algo normal. Mas isso pode acontecer porque esses espermatozoides provavelmente estavam congelados dentro do corpo do Edward, eles estavam guardados. E aí você fala assim, ah, mas o Edward tem já 100 e tralalá de anos. Gente, além dele nunca ter tido nenhuma relação, nem nada do tipo, a gente sabe que homens normalmente conseguem engravidar mulheres mesmo com uma idade avançada. Ou seja, juntando todos esses fatores que a gente falou, seria provável nesse universo, em uma porcentagem muito baixa, a existência desses híbridos. Então, como a Bella ficou grávida? Claro, além da parte óbvia, né, que eles tiveram relações, ela teve vários fatores que contribuíram. Além dela ser uma mulher humana, que é um fator fundamental, ela não era infértil, e também o Edward, pelo visto, possuía alguns espermatozoides guardados aí no corpo dele, nesse corpo congelado dele de vampiro, porque lembrem-se, o vampiro nesse universo não é uma pessoa morta, é como se fosse uma outra raça, uma outra espécie, porque é um veneno que modifica o corpo deles, mas eles não estão mortos, mas eles ficam congelados naquela situação. E já vou emendar aqui outra resposta nesse vídeo. Muitas pessoas já me perguntaram, não aqui no YouTube, mas no TikTok, sobre a Renesmee. Ela conseguiria reproduzir com o Jacob? Existiria híbrido com lobisomem? Lobisomem não, né? Porque eles não são lobisomens de verdade, eles são lobos, eles são outra coisa. Inclusive até no livro fala isso, que eles não são os lobisomens convencionais da Europa, eles são outra coisa. Mas ela conseguiria ter filhos com ele? Ela conseguiria ter filhos com outro vampiro, já que ela é meio humana? Ela conseguiria ter filhos com um humano? Essa questão é bem complicada, porque até o momento a Stephenie Meyer não lançou outros livros da saga, e ela disse que ela ia lançar outro livro falando um pouco mais sobre a Renesmee. No entanto, ele ainda não foi publicado. Mas a gente pode teorizar que não, esses híbridos não podem se reproduzir. Isso é uma coisa básica da biologia. Animais que são híbridos, eles não são nem de uma raça nem de outra. Então eles não são compatíveis para a reprodução. E eles também não são compatíveis com outros híbridos para gerar outros filhos desses híbridos. Tanto que usar o termo raça para os humanos é meio errado, porque a gente consegue reproduzir entre si, por mais que tenhamos etnias diferentes e algumas questões diferentes esteticamente, até interiormente. Às vezes a gente tem um organismo assim um pouco diferente do outro, mas nós não somos raças assim, espécies diferentes. Nós somos a mesma espécie. E dando um exemplo de um híbrido que existe na vida real, é o ligre, que é a mistura do tigre com o leão. Esse animal, ele é lindo, ele é fofo, etc, né? Ele tem algumas
umas características assim bacanas, só que ele não consegue se reproduzir com outro ligre, não consegue se reproduzir com um leão, não consegue se reproduzir com um tigre, ele simplesmente passa a vida sendo ele e não consegue gerar novos herdeiros. Esse áudio está sendo gravado no momento em que eu tô editando o vídeo e, gente, existem sim alguns híbridos que podem se reproduzir, assim, é muito mais difícil, mas eu encontrei essa notícia que existe um liligre que é sim um filho de um ligre, olha só que coisa doida, pessoal, mas pode acontecer, porém é muito difícil, normalmente eles são inférteis mesmo. Então a probabilidade da Renesmee ter uma criança é muito baixa. Mas claro, lembrando, gente, é um livro de fantasia. Tudo pode acontecer. Se ela virasse e falasse assim, ai, sei lá, eu quero que ela espirre assim e fique grávida. Poderia ser, porque o livro de fantasia ela escreve o que ela quer. Então não dá pra gente saber se ela vai seguir uma coisa mais científica, se ela vai simplesmente fazer uma coisa um pouco mais fantasiosa. Mas se a gente for levar em consideração todas essas questões, e também que no livro não é mencionado nenhum filho de nenhum híbrido, porque aparecem outros híbridos lá no final, né, pra defender a Renesmee, falando que ela não é um perigo, que ela não é uma criança imortal, né? E não é comentado que eles têm filhos, por mais que eles sejam bem antigos, enfim. E eles têm um bom relacionamento com outras pessoas, assim, a gente percebe que não são pessoas excluídas da sociedade, que vivem sozinhas, né? Essas coisas, mas eles não se reproduzem, não têm herdeiros, por mais que eles consigam viver uma vida um pouco mais humana, de comer alimentos humanos e também beber o sangue lá igual os vampiros, eles não conseguem ter uma vida 100% plena em nenhum dos dois mundos, porque eles não são nenhum dos dois mundos, né? Eles são uma coisa à parte. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a sanar um pouco essa dúvida, mas se vocês tiverem outras questões sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema dentro dessa saga, basta deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder pra vocês. Um beijo e até a próxima!